Solidariedade no mar. Você já ouviu falar que no mar todo mundo se ajuda? Aqui no Minuto Náutico, toda semana a gente traz um vídeo novo para você. Eu sou o Márcio Dottori e se você quiser entender um pouquinho mais esse conceito, essa ajuda, fique comigo até o final nesse vídeo. Estamos com o navegador, velejador Silvio Ramos, que criou dois eventos, duas ações muito importantes na área da vela brasileira. Silvio, conta pra gente como surgiu a Força Tarefa, ou Task Force em inglês, esse grupo que você criou. Lembrando só que Força Tarefa na Marinha é uma esquadra que vai e decide, né? Conta pra gente um pouquinho sobre essa Força Tarefa aí. O que é isso? A Força Tarefa é um grupo de voluntários. Eles não ganham nada, mas eles podem vender turismo, vender aluguel de poita e serviços de marinharia, alguma coisa assim. Então acabam com algum benefício extra, né? Ela foi criada no começo, nos primeiros meses do Covid. Da pandemia? Da pandemia, porque vários circunnavegadores estavam sendo maltratados, expulsos, gente com criança, gente fazendo tratamento médico. Como assim? Sendo expulsos até pelos pescadores. Chegava um navegador estrangeiro? Não, o cara estava lá no porto, ou chegava, ele era imediatamente expulso. Pera, o velejador estrangeiro passou um mês para chegar aqui livre de qualquer doença, era expulso do Brasil. Achou que ia ver um médico, achou que ia botar um pouco mais de diesel e não conseguia fazer isso. Os que estavam aqui foram expulsos, né? Muitos deles. E eu olhei nisso e pensei, eu fui tão bem tratado na minha volta ao mundo, né? Teve uma situação só em 5 anos. E eu decidi que isso não podia acontecer. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Então, convidei um amigo, um outro amigo, que convidou um outro amigo. Quem são esses amigos? São, em geral, o cara mais experiente, um dos caras mais experientes em cada porto brasileiro, que pudesse ficar lá, ver um circunnavegador e ir lá e assistir. Levar água, ver se podia levar um diesel, levar um remédio, buscar um médico, alguma coisa assim. Então surgiu para ajudar o velejador estrangeiro a aportar no Brasil. Chamava Covid Task Force, né? Força Tarefa. Tá. O fato é que isso foi tão bom e repercutiu tão bem, porque foi o único lugar no mundo onde foi feito isso. Outros começaram a copiar as coisas que eu fazia e as coisas que eu faço, né? Mas o único lugar no mundo, inclusive recebemos uma condecoração de uma das maiores associações de cruzeirismo do mundo, que é a Ocean Cruising Club. Sim, então a Força Tarefa é muito conhecida lá fora, né? Muito conhecida lá fora. Pouco conhecida aqui dentro, pouco divulgada, né? Aqui dentro, porque a gente não tem tempo de fazer o marketing, né? Eu tenho que tratar com esses 10 dedinhos aqui de coordenar toda essa turma. Nós já estamos em quase 40 voluntários que apoiam a Força Tarefa. E quantos velejadores estrangeiros vocês já ajudaram desde a pandemia? Olha, muitos. Nós ajudamos praticamente todos. Porque eles têm essa tarefa de quando chega um circunnavegador, eles ajudam a achar a Polícia Federal, a Receita Federal, a Marinha, eles são interface para essas autoridades, porque em geral, regionalmente falando, ou localmente falando, eles têm contato com essas autoridades. Sim, já fazem então eles isso, facilitam, né, o processo da tramitação dos papéis, da documentação de entrada e documentação de saída. Então praticamente todo velejador estrangeiro que aporta no Brasil usa a Força Tarefa? Usa, nem todos se registram, porque isso foi uma coisa que começou assim, en passant. Eu não tinha estrutura para suportar o grupo que começou a ser criado, né? Mas isso começou depois. Durante a pandemia, nós trabalhamos muito e você perguntou, quantos nós ajudamos? Nós ajudamos muitos. Nós fomos buscar o Léo do Galápagos, que quebrou o mastro. Ele nem sabia que nós tínhamos visto ele quebrar o mastro. Os navegadores brasileiros. Também brasileiros. Já ajudamos vários.
Recentemente vários encalharam já em algum lugar, perdem o leme ou quebram o leme, aí o nosso voluntário que entra, pega o cara, leva para o cara que faz o leme novo. Então a força-tarefa é para todos. Para tudo, é uma guarda costeira brasileira. Eu chamo hoje, é a guarda costeira brasileira. Nós não temos uma guarda costeira. Falar em guarda costeira, a Marinha também já ajudou na força-tarefa? Lá na época do Covid, inclusive quando eu comecei a registrar os barcos que vinham para o Brasil, que estavam no Brasil, né, e fazia isso ou pelo EAS ou pelo AIS ou pelo voluntário regional, que identificava, mandava para a gente, e nós fizemos uma lista de barcos que estavam por aqui, e a Marinha chegou a usar essa lista um dia, né? Porque eles não têm como saber, se o velejador não entrar pelos canais, os portos se eles não derem entrada, eles não têm como saber. A nossa costa é muito grande, né? E aí nessa época o pessoal não só não estava dando entrada, mas também não estava dando saída, porque ninguém podia ir para lugar nenhum, né? Então não saiu, ficaram barcos aqui durante 2 anos. Né? Nessa sua experiência, qual é a maior dificuldade do velejador estrangeiro ao aportar no Brasil? Bom, começa com a burocracia, continua com muita burocracia. O certo seria, como eu fui atendido praticamente no resto do mundo, eu paro o barco, levanto a bandeira amarela, não existe isso aqui, né? A bandeira de quarentena, e isso quer dizer, não tenho minha documentação pronta. Aí eu sou atendido, aí as autoridades vêm no meu barco, e porque eu estou com a bandeira amarela levantada, eu estou sem documentação. Aí eles fazem a documentação, assim que eu faço a documentação, eu abaixo a bandeira amarela e estou livre. Quer dizer, se o cara for pego num lugar que tem esse procedimento sem a bandeira amarela e não tiver documentado, ele pode até perder o barco. Nossa, e aqui no Brasil, como é que os velejadores estrangeiros fazem? Usando a força-tarefa, né? Agora usam a força-tarefa, nem todos, alguns circunnavegadores não gostam de se inscrever em lugar nenhum, sem problema. Quando ele se inscreve, ou quando ele precisa da ajuda de um voluntário, aí, se registra lá e entra no grupo. Porque eu tenho vários grupos de WhatsApp. Tem que entrar no grupo, né? Tem que entrar no grupo. Eu tenho um grupo de força-tarefa de ajuda. Se precisou de ajuda, entra nesse grupo. Qualquer tipo de ajuda. Informação, onde eu faço provisionamento. Tem um marinheiro aí que limpa casco. Quer dizer, qualquer tipo de ajuda entra no grupo de ajuda. E tem o grupo do ano. Que serviço, hein, que vocês prestam? Tem um grupo do ano e tem um grupo dos próximos anos. E falar em tempo, quanto tempo normalmente um velejador estrangeiro passa no Brasil e quanto que eles gastam, se você tem esse levantamento, em média, em marina, serviços no Brasil? O tempo, não o suficiente, porque o cara quando vem, por definição, ele ganha 90 dias. 90 dias não dá para fazer a costa do Brasil. Prorrogar? Você precisa no mínimo 250 dias para fazer a costa do Brasil, pela velocidade do barco, a velocidade do vento, o vento certo para levar naquela direção, o tamanho da nossa costa e assim por diante. Então, 250 dias seria o ideal para conhecer? Eu calculei lá 247 dias, alguma coisa assim. Que o cara começasse no Rio Grande do Sul, entra lá de Piriápolis, do Uruguai, ele entra para Porto Alegre. Quer dizer, 8 meses, né? Rio Grande, e de lá são 8.000 quilômetros. Né? Se você calcular só no vento fazendo isso daí, já demora um monte de tempo, né? Mas qual era a pergunta? Então, e quanto você acha que eles gastam, você tem essa estimativa, quanto eles gastam no Brasil, nas marinas, nas pessoas, nos prestadores de serviço, importante também, né, para a nossa o tempo que eles ficam são 90 e alguns, a maioria, mais 90. Até o máximo que eles conseguem ficar, 180, 6 meses. Tá. Eles podem deixar o barco. No finalzinho desses 180, deixa o barco, pode ficar 2 anos aqui. O barco pode ficar 2 anos e eles têm que ir embora. Eles têm que ir embora. Aí eles vão embora, tem que passar alguns meses fora, não tenho certeza, mas pode ser 6 meses. Aí eles retornam e começam o 90 mais 90 de novo. Tá, entendi. Então, esse é o único jeito de fazer o Brasil, a costa então brasileira. Eles trazem divisas pra gente, né? Trazem um monte. Então, cada lugar que esses caras, por exemplo, esse mês, eles estão vindo aqui para Ubatuba. Eu não sei o número de barcos que vão chegar. Eu sei que eu tenho 35 barcos registrados para o Brale esse ano. A Brale, vamos falar um pouquinho do Brale, né? Tem a Força Tarefa e também você coordena o Brale. Explica pra gente o que é o Brale.
O Brale é Brazilian Rally, quer dizer, um rally de barcos, é uma flotilha de barcos estrangeiros vindo para o Brasil nas determinadas épocas do ano. Só barcos estrangeiros? Barcos brasileiros também têm se juntado. O ano passado o Brale subiu com a Farofeno. Subiu, quer dizer o quê? Saiu da onde e foi para onde? Saiu de São Paulo e foi para Recife, parando nos lugares, né? A Farofeno vai parando em tudo quanto é lugar, churrasco todo dia, né? E o Brale subiu junto. Esse ano, como não vai ter Farofeno, alguns barcos da Farofeno vão subir com o Brale. Farofeno é a regata, né? Fernando de Noronha, explica pra gente. É uma flotilha de veleiros que sobem junto à costa para fazer a Refeno. A Refeno é a regata Recife, Fernando Noronha, Recife. Tá, ok. E quando surgiu o Brale? O Brale começou em 2012 na África do Sul, quando vários circunnavegadores, mais de 30, me pediram: Silvio, você é brasileiro, todo mundo gostaria de conhecer o Brasil, a gente não conhece o Brasil, leva a gente para o Brasil. E eu vim com 18 barcos, e aí chamei Brale, Brazilian Rally, e aí fiz um site, publiquei o site no mundo e recebi um monte de condecoração do mundo inteiro por ter mostrado que era um pouco do que era o Brasil, como fazer no Brasil, como se vinha para o Brasil, que época era bom vir para o Brasil, como é que você sobe a costa do Brasil, estava tudo lá nesse primeiro site do Brale. Tá, desde 2012, e quantos eventos vocês fazem? O quê? 1 por ano, 2 por ano? Como é que tem alguma frequência? O Brale é um evento que é a costa brasileira, esse é o Brale. E tem como objetivo a inclusão da costa brasileira na rota dos circunnavegadores. Esse é o que o Brale faz, esse é o nosso objetivo. Nós praticamente já atingimos nosso objetivo, porque em 2021 nós fizemos o Brale Amazon, foi altamente divulgado no mundo inteiro. O Brale Amazon é a costa norte, né, brasileira. Aí já seria lá o Amazonas. E lá é porque é complicado, porque a corrente e os ventos jogam para oeste, né, e depois para voltar, né, ou continua subindo, vai para o Caribe, né, e depois para voltar. Se diz isso da volta. Nós fomos e voltamos e não tivemos problema. Tem que fazer do jeito certo. Em qualquer lugar do mundo que você estiver navegando, você tem que fazer do jeito certo. Pergunta para os caras locais, usa os aplicativos que fazem o weather routing, né? Quais? Tipo Sailgrib WR, weather routing. O Sailgrib você pode comprar ele por R$80, se não me engano, alguma coisa assim, não me lembro se era dólar ou se era real, para a vida inteira. E você recebe todos os updates dali para frente. E é espetacular o Sailgrib. Muito pouca gente conhece, muito pouca gente usa. Vamos pôr esse link aqui nesse vídeo, interessante. E me diga, em média, quantas pessoas participam no Brale? Quantos veleiros, quer dizer, participam no Brale? Bacana. Em 2021 participou um veleiro da África do Sul. Nós tivemos 10 veleiros brasileiros do Amazonas. Estrangeiro e 10 e um estrangeiro. Em 2022 vieram barcos para o Brasil, vieram na ordem de 20 barcos para o Brasil. E não tinha nada organizado, a gente não estava mais preparado. Não conseguimos fazer o Brale Amazon porque não tinha os fundos para patrocinadores ou secretarias, o turismo, né? Não conseguimos envolvê-los e para fazer com estrutura, né? Aí eu mudei isso aí completamente, não estou mais fazendo o Brale até Alter do Chão, estou fazendo só a volta na Ilha do Marajá. No Pará, né? No Pará. Tá, e esse último, quantos barcos participaram? O importante é falar que em 2023 vieram mais de 160 circunnavegadores para o Brasil. Mais de 160? Puxa. Cumprido, já atingimos o objetivo do Brale. Claro, a inclusão da costa do Brasil na rota dos circunnavegadores. Porque geograficamente, né, o Brasil é difícil, né? Agora, me diga o seguinte, a gente tem a imagem, né, da violência na costa brasileira. Vocês tiveram algum problema? Nós tivemos um probleminha em 2023, um assalto em Sori, no Amazonas, na Ilha de Marajó. Mas sem grandes repercussões, a Polícia Federal estava lá quase que imediatamente depois. Os caras não foram presos, eu gostaria que eles tivessem sido presos, era só seguir e pegar, porque tinha que ser um exemplo, não mexe nos caras que nós vamos defender. Os circunnavegadores são estrangeiros e são defendidos pela Polícia Federal. A Polícia Federal tem a obrigação de defender os estrangeiros no Brasil.
Então prendeu os caras que Quer dizer, só estavam foi lá. um evento durante todo esse tempo, evento. né? Então isso aí não repercutiu mal. E não. muito bacana, olha. Nesse último ano, em 2023, 8 barcos fizeram o Amazonas, que agora eu estou falando, só dá a volta por dentro dele do Marajó, não passa por fora. 1000 barcos passam por fora do Brasil todo ano e não vem por conta da falta de segurança, das dificuldades e tudo mais. Agora eu tenho promovido que eles vão visitar uma aldeia ribeirinha que chama Japim Grande. Já tem um monte de vídeos na internet. Se você procurar por Japim Grande, você vai ver os caras, os estrangeiros, fazendo vídeo do nosso Brasil. Nós não temos um vídeo de Japim Grande, mas os estrangeiros têm vários. Essa semana saíram 2. Eles passam por Japim Grande, fazem a visita lá com a família, que nós somos os primeiros veleiros que entramos em Japim Grande, né? Muito bacana. E agora eles só dão a volta na ilha de Marajó, saem por Afuá, fazem a saída em Afuá e vão para o Caribe. Então, em vez de passar na frente, perde aqui uns 10 dias fazendo isso aqui. Claro. E navega na Amazônia. Claro. Olha aí, né? Quanta coisa interessante a gente está conhecendo o nosso país através dos velejadores estrangeiros, né? Mas realmente o Brasil é muito grande, vale muito a pena a gente explorar isso daí, a vela principalmente, e muito legal nesse trabalho que a gente viu aqui, que o Silvio está coordenando. Se você achou esse vídeo interessante, compartilhe e se inscreva em nosso canal. Assim você não vai perder nenhuma dica.